galera do Bate-Bola com o Mickey. Hoje, uma presença muito legal, um bate-bola, uma resenha que eu tenho certeza vai ser muito legal. Um cara super bacana, um cara que eu não conheço pessoalmente, mas acompanhei de longe a carreira dele. Uma pessoa de Sorocaba, Valdinei Francisco de Paula, o famoso Guinei. Fala, Guinei, como é que estão as coisas aí? Beleza, Almir, tranquilo aí? E essa pandemia aí? Pai do céu, cara, eu tô com saudade da molecada, né, meu? Essa Saudade, né? pegou, né, de surpresa aí, a gente tá, né, com dificuldade aí, a gente vai levando isso aí para poder, o mais rápido possível, voltar ao normal aí, para a gente poder fazer o trabalho com a molecada. Legal. Bom, o Guinei ele jogou em grandes times do futebol de São Paulo e do Brasil, entre eles o São Bento, de Sorocaba, jogou no Corinthians Paulistas, né? Paulista, e outros times. Eu vou falar aqui. Jogou no Esporte Clube São Bento, inicialmente, na base, né? E no profissional. Jogou na Seleção Brasileira Sub-17, olha que bacana. Seleção Paulista de Júnior, depois Esporte Clube Corinthians, União São João, Clube Náutico do Recife, Clube Náutico de Marcílio Dias, Arapongas, depois voltou para o Esporte Clube de São Bento, Nacional Atlético Clube de São Paulo, UET de Minas Gerais, Corinthians e Presidente Prudente, Asa de Arapiraca, Esporte Clube Corinthians Alagoano, Corinthians e Caiacó, Rio Grande do Norte, Jaboticabal Atlético Clube São Paulo e Francisco Beltrão. Rodou bastante, hein, Guinei? Com quantos anos que você encerrou a carreira? Sim, eu parei com 34 anos, né? E parei porque, assim, dava até para jogar mais profissionalmente, mas Sim. eu quis parar, né? Porque eu ficava muito longe da família, né? Então Sim. eu resolvi parar com 34 anos, né? Mas foi uma passagem legal que, se pudesse fazer tudo de novo, com certeza eu fazia com o maior prazer, todas as coisas que aconteceu comigo aí. Legal, que bacana. Você tem uma identificação forte com o nome Corinthians, né? Você jogou em 4 Corinthians. Corinthians Paulista, Corinthians Presidente Prudente, Corinthians e Alagoas e Corinthians do Rio Grande do Norte. Como é que foi isso? Rapaz do céu, eu vou contar a história para você, como é que foi. Bom, quando eu joguei no Corinthians de São Paulo, né? Depois comecei a rodar em alguns clubes menores, né? Saí do Corinthians, fui pro União, do União fui pro Náutico, né? Depois acho que foi Marcílio Dias. Eu estava aqui em São Paulo, no Corinthians de Prudente, cara. Inclusive o Inca, que seu amigo também estava presente. Tava Inca. Né? E a situação lá não estava muito boa, né? E nesse dia nós estávamos jogando baralho, né? Eu, meus amigos, né? E passou um amigo meu e falou: vou ligar pro presidente do Asa de Arapiraca. Nós estávamos aqui em Prudente, hein? Para ir do outro lado de Alagoas. Vou ligar pro Asa. Daí eu falei brincando para ele: pô, vê se tá precisando de um zagueiro lá. Na hora ele ligou, cara. Aí no fim eu peguei e fui embora para Arapiraca. Caramba. E graças a Deus, né? Eu fui bem recebido lá. A gente foi campeão alagoano. E depois do Asa de Arapiraca, eu fui pro Corinthians de Alagoas, cara. Corinthians de Alagoas, que é um clube também bem estruturado, um time que revelou bastante jogador conhecido, até o Deco também do Barcelona, o Marcelinho do Paraíba, o próprio Hulk, o zagueiro também que jogou no Real Madrid lá, esqueço o nome dele, ele jogou no Real Madrid, o zagueiro, depois jogou no Portugal também. Pepe. Isso, estava lá comigo também, lá em Alagoas, ele era mais novo, né? Que legal. E aí a gente foi campeão, né? Foi no Asa, né? Depois do Asa eu saí pro Corinthians Alagoano e fizemos um bom campeonato lá em Alagoas, pelo Corinthians Alagoano, nós disputamos a série C de Alagoas. Aí depois daí eu recebi um convite para ir para Corinthians de Caicó, cara. Eram as finais do campeonato lá e eles estavam precisando de zagueiro. Aí eu viajei para lá e a gente foi campeão em cima da América do Rio Grande do Norte, né? Que legal. Então essas passagens pelo Corinthians aí foi felizes, né? E é importante que marca. Esses times que você rodou, né? Ficou alguma recordação? Teve algum time que te marcou mais? Alguma recordação positiva ou negativa? Algo que o Guinei hoje se lembra, se recorda? Sim, tem vários, né? Eu acho que
O próprio Náutico de Recife, que é um clube grande lá de Pernambuco. A gente chegou à final do campeonato, só que não levou, né? A gente perdeu para o Sport a final. Inclusive, um cara que era conhecido, que jogou no Sport, depois foi para o Vasco, o próprio Juninho Pernambucano. Olha que né? legal. E a gente perdeu essa final. E depois, em Arapiraca também, a gente foi campeão em cima do CSA. O CSA é um time grande de Alagoas, né? Sim. E o Asa era um time pequeno, então a gente ganhou dentro do estádio, lá do Rei Pelé, Maceió. Então a torcida lá é muito fanática, né? Então foi uma coisa que marcou para mim, entendeu? E fora também em Francisco Beltrão, do Paraná, que a gente conseguiu ser campeão da segunda divisão e subimos o time lá no Paraná. Né? Inclusive eu levei, não sei se você conhece o Mônaco, que jogou no São Paulo. E o próprio Vladimir também, daqui de Sorocaba, né? Que jogou Sim. no Bahia, que jogou no Atlético, também levei comigo jogar lá em Francisco Beltrão. Então que isso legal. Marca, né? Então uma carreira aí que foi legal as passagens pelos clubes. Legal, que bacana. Eu imagino, foi, né? O auge seu foi o título de 1990, o primeiro título do Corinthians, o primeiro brasileiro do Corinthians, né? Mas tem algum outro time que você lembra que o grupo marcou muito, de repente, por fugir do rebaixamento, vocês tiveram que se fechar? Teve alguma situação assim que marcou você? Assim, do Francisco Beltrão, né? Que era um time estava na segunda do Paranaense, né? E lá a gente formou uma família muito grande, se uniu e a gente conseguiu chegar numa final do campeonato lá, né? Que legal. Isso que marcou muito, né? Legal. Então, mas em relação ao rebaixamento, não teve nenhuma situação que você teve quase balançando, um time quase balançando e vocês tiveram que se unir? Não, a gente teve assim, a oportunidade não de cair, mas de subir. Fui aqui no São Bento mesmo, quando eu retornei pela segunda vez, né? Subiam 4 times, né? E a gente ficou de fora, né? E a gente tinha um time muito bom. Inclusive o Ademar jogava, né? O time era muito forte. Eu tinha o Corinthians de Prudente, Matonense, quem é outro? Matonense, Francana, Corinthians de Prudente e nós. No caso, seria 4 times, né? Então a gente ficou de fora. Infelizmente, a gente não conseguiu o objetivo. Olha só. Tá, o início seu foi no São Bento, na base, né? Foi isso, né? Sim. Comecei na base do São Bento. Até antes de jogar no São Bento, eu comecei na Várzea aqui de Sorocaba, né? Sim. Tinha um Montenegro, não sei se você conhece. Conheço. Os primeiros chutes que comecei a dar foi no Montenegro. E logo ali, o treinador, que era o Vanderlei Mug, né? Acho que bastante gente conhece ele. Sim, foi para o São Bento e levou alguns jogadores. E eu estava no meio. Né? E a gente, chegando lá, infantil mesmo, a gente tinha um time muito forte também lá, né? Tanto é que depois, na época de juniores, de 87, a gente chegou numa final do Campeonato Paulista, da categoria, né? Isso é a primeira vez na base do São Bento, a categoria de base que chegou numa final do campeonato. A gente fez uma final com São Paulo. Tivemos 3 jogos, nós empatamos o primeiro jogo aqui no SIC, né? Foi 0-0. Depois o outro jogo foi em São Paulo, no Morumbi, que também a gente empatou com São Paulo. São Paulo é um time muito bom, né? E nós também tínhamos muito bom. O Topanzinho também jogava com a gente, o Marcelo Conte. Legal. Né? E aí depois tinha o terceiro jogo. E no terceiro jogo, eu e outro zagueiro fomos suspensos, né? Esse jogo foi em Jundiaí, no campo do Paulista, que era o terceiro jogo. E lá a gente, infelizmente, não conseguiu o objetivo. Que bacana, que jóia. Isso você falou, né? Tupanzinho, Marcelo Conte. Quem são os jogadores dessa época do São Bento que conseguiu ter uma carreira profissionalmente? Sim, teve o Marco Aurélio Patinha, né? Na época, que jogou no Curitiba. O próprio Marcelo Conte jogou no São Paulo, né? Teve no México também. Né? O Gian, goleiro, também jogou no Criciúma, né? Então são esses jogadores aí que eram mais conhecidos, né?
Legal. Hoje a gente vê as bases revelando pouco, né, Guinei? O São Bento é um exemplo, né? Mas a gente tem outros exemplos aí de times antigos, né? Que já estão há muito tempo na elite do futebol paulista e que acabam hoje em dia revelando pouco. O que acontece hoje, Guinei? Você que hoje é um professor, né? Você tem a sua escolinha. O que acontece hoje que o futebol revela poucos jogadores? Bom, pelo fato, assim, do time estar na primeira divisão, às vezes muito presidente, às vezes tem medo de colocar pelo menos um garoto lá para tentar se revelar, né? Aí isso perde muito, né? Você vê quantos times aí que é conhecido, o próprio São Bento mesmo, né? Das últimas revelações que teve foi eu e Tupanzinho. Qual outro jogador que apareceu no São Bento? Que passou pelo São Bento e foi para um time grande. Então, tem o próprio Nelson João de Araras, que revelou muitos jogadores bons, não sei se você lembra, Alexandre, tinha Alexandre, o próprio Roberto Carlos, né? Tinha o Wagner, o próprio Inca também estava lá, o Marcelo Lopes também, que é daqui de Sorocaba, jogou no Nelson João, né? Então, isso perde, né? Perde essa essência do futebol, né? E os clubes também, que eu vejo aí, o próprio Corinthians também, sempre estão fazendo bons campeonatos na Taça São Paulo, e no fim não coloca pelo menos nenhum ou dois jogadores para jogar no profissional. Então isso, às vezes, né, perde muito isso aí, né? Legal. O início da carreira do Guinei no São Bento, né, de Sorocaba, menino do São Bento, de Sorocaba. Depois, Corinthians Paulista na história, campeão brasileiro de 1990, o primeiro título brasileiro do Corinthians. Cara, como é que foi isso, né? Para um garoto saindo de Sorocaba e chegando lá no Corinthians Paulista, campeão brasileiro. Quando você era da base, você, nos seus melhores sonhos, você imaginava algo assim, né? Corinthians, um gigante mundial. Bom, quando a gente era criança, a gente tinha um sonho de chegar a um time grande, né? E a minha passagem, o meu começo no São Bento, graças a Deus, foi muito feliz. Eu fui levado lá pelo São Bento, né? E logo em seguida, depois de um ano, eu tive a oportunidade também de jogar na seleção brasileira infantil, né? Onde eram 4 jogadores que foram para São Paulo, que era eu, o Duda, Carlinhos Anã e o Fabian. E a gente foi fazer um jogo no campo nacional contra o time do Santos e formou uma seleção, jogadores da Portuguesa, Juventus, né? E lá nesse dia estava o rapaz da seleção brasileira de infantil, né? E no fim eu fui convocado também para essa seleção. Eu acho que até mandei uma foto para você aí, né? Não sei se chegou a ver. E a felicidade minha, a gente foi, né? Chegou a disputar um sul-americano na Argentina, e aonde a gente chegou na final. Só que infelizmente a gente perdeu para a Argentina de 3-2 no Monumental de Nunes, né? A gente perdeu a final. Sim. Né? E no último jogo, infelizmente, eu tive uma fratura e a gente chegou a quebrar o tornozelo e infelizmente depois eu fui cortado, né? Mas foi um começo importante, né? E como que eu falei para você, eu do São Bento, logo em seguida voltei, né, da seleção e a gente fez uma boa campanha do campeonato de junho, chegou uma final do campeonato e aí os times, né, o nosso time era muito bom. A gente jogou contra o Corinthians e ganhou lá dentro, lá do Parque São Jorge, né? Então os times via que a gente tinha qualidade. Então aí que surgiu a oportunidade eu fiz acho que um jogo pelo profissional do São Bento e logo fui contratado pelo Corinthians. Bacana. Eu e Tupanzinho, né? Que história legal. Poxa, Guinei, você fez um gol pelo Corinthians, cara. Um gol. E você fez em cima do meu Palmeiras, cara. Pô, foi isso, cara. Viu? A vitória em cima do Palmeiras, gol do Guinei, o único gol do Guinei no Corinthians, e um golaço ainda, né? Virou a câmera aí, Guinei. Oi, alô, tá me ouvindo aí? Isso, beleza. Sim. Então, deixa eu até ver aqui, cara, que eu esqueci de deixar... Isso. Em modo de avião, entendeu? Entendi. Um torneio, né? Um torneio Vicente Mateus, onde só tinha, era uma partida só, né? E a gente teve a felicidade de fazer o gol da vitória, né? Que o Tupanzinho tinha feito o primeiro e depois eu fiz o segundo gol, né? Legal.
E essa emoção, cara, num clássico, Palmeiras e Corinthians, você marcando um gol. Como que é isso, cara? Cara, não sei se você chegou a ver, cara, né? Você vê a empolgação que eu saí correndo para o alambrado, né? A felicidade grande de vibrar com a torcida, né? Foi uma emoção muito grande, foi muito legal. Imagino, fantástico. Guinei, qual foi o melhor técnico que você trabalhou? Cara, tem dois treinadores aí, dois não, até mais treinadores que eu gostei, né? O próprio Ney Ross, né? Daqui de São Bento de Sorocaba, né? Tive a felicidade também de começar com o próprio Basílio também, que estava no Corinthians, depois de Nelsinho, né? E tive a oportunidade também de trabalhar com o Cilinho. O Cilinho também é um muito bom treinador, e eu gostei de trabalhar com ele na época, né? Que bacana, que joia. Guinei, qual foi o melhor jogador que você viu jogar? Cara, o melhor jogador, cara. Tem bastante jogadores, né, cara? A gente teve bastante jogos aí, cara, e a gente até mesmo o adversário, né? Sim. Nossa, aí, então, que era difícil até de marcar, né? E tem bastante jogador, Marquinho que jogou no Atlético Mineiro, né? E eu tenho o Alexandre também que jogou no União São João, né? E a gente admira, né? E tem um carinho especial para essas pessoas aí, né? Um jogador bom. Guinei, qual o atacante que deu mais trabalho para você, rapaz? Aquele que você falou assim, vixe, hoje eu não vou ter sossego com esse cara aqui, meu. Hoje esse cara veio para me tirar o sono. Lembra de um aí? É o cara mais difícil que eu marquei, sim, sim. Não sei se você lembra, o Charles, que jogou no Bahia, centroavante. Sim. Ele era um jogador muito inteligente, muito rápido, bom, né? Ele caía sempre no espaço onde o zagueiro não. Porque zagueiro assim, não gosta muito de sair, né? O zagueiro tem que ficar protegido pelo volante. Então, a coisa mais ruim que tem é você sair correndo atrás do cara e às vezes os caras são muito inteligentes, eles caem no espaço vazio e às vezes você fica até com medo de sair, entendeu? Não, mas o Charles fazia muito isso aí e era muito difícil de marcar ele. Que legal. Hoje você ainda joga futebol, né, Guinei? Joga na Várzea, né? Você comentou que depois que você parou, aí você jogou na Várzea, em vários times da Várzea, Sorocaba, Votorantim, região, né? Onde é mais difícil jogar? É na Várzea ou era pro futebol profissional? Cara, assim, depois que eu parei, né? Depois lógico, continuei jogando, né? Você recebia convite do pessoal e não gostava de ficar parado, então você ia jogar. Mas a várzea é totalmente diferente, né? É diferente do profissional. O que acontece? Às vezes, igual nós paramos, e às vezes o adversário vê um cara que já foi ex-profissional, aí já quer meter correria, quer fazer um nome em cima do cara. Entendeu? Então, a gente tinha que se preparar para jogar o Campeonato Varziano, né? Sim, sim. Porque senão o cara ia fazer o nome mesmo, né? Então a gente tinha esse cuidado, tinha um treinamento para fazer para jogar o Varziano. Não era um treinamento igual ao profissional quando parou, mas era mais para se manter, para não ter problema de contusão também. Então, legal. Era a maneira de a gente sobressair, né, nos campeonatos varzianos aqui em Sorocaba. Bacana. Bom, vamos falar um pouquinho de várzea. Guinei, qual foi o melhor jogador que você viu jogar na várzea? Cara, aqui na várzea, cara, eu gostava muito do Neizinho, que jogou no Santos, né, que também começou na várzea e foi pro São Bento, de São Bento foi pro Santos. Sim. E Neizinho, eu joguei com ele também na várzea, aqui depois do veterano. Então é um cara também, né, o próprio Inca. O Inca jogou em vários clubes lá no Paraguai, inclusive jogou no Libertadores. Então a gente gostava de ver esse pessoal aí jogando, dava gosto de ver. Legal, bacana. Um jogador da várzea que você não sabe como que esse cara não foi profissional. Putz, cara, aqui em Sorocaba, velho. Tem um William, que jogou aqui no São Bento, né? E ele não teve uma chance assim no São Bento, né? Ele teve na base lá, mas no profissional ele não teve.
E a gente admirava o futebol dele na Várzea aqui. Eu falava, a gente, né, até comentava com os amigos, mas como que não conseguiu ser um profissional, né? Então, o William é um deles, né? É um cara super gente boa, né? E a gente via que tinha qualidade, só que infelizmente ele não teve a oportunidade de estar no momento, na hora certa. Sim. Guinei, um jogador bonito. Aí é duro, hein? Aí é duro falar, hein? É duro. Aí você me quebra, pô. Aí você arrebenta comigo. Pula essa. Aí é melhor pular, né? Tá bom. Melhor pular. Um jogador multinudo, um jogador que chega junto, que não tem tempo ruim. Como é que é um jogador? Multinudo. Chega junto em todas. Cara, tem um zagueiro aqui, cara. Inclusive, nós jogamos junto. Nós jogamos junto lá no profissional do São Bento, que era o Júlio César. Júlio César? Júlio César é um cara excepcional. Gostava de jogar com ele, porque ele é um cara que, né, chegava na hora certa, no momento certo. Tinha uma vitalidade incrível. Então, ele jogou profissional, né? Jogou alguns clubes, né? Jogou no Caxias, né? Legal. Então, era um cara que eu admirava muito ver jogando, né? Legal. Um jogador mala. Mala? Rapaz do céu. Cara, o Paulo Nunes, cara, o Paulo Nunes era chato, cara, de marcar ele. Nós jogamos contra, ele tava no Flamengo. Sim. No Maracanã, cara, sempre queria fazer gracinha, tirar sarro, sabe? Mas era um carinha meio chato também. Mala mesmo. Sim. Tá certo. E qual foi o melhor técnico que você trabalhou na Várzea? O Tadeu Maldonado, né, que é falecido, né, um cara muito conhecido aqui na Várzea de Sorocaba. Né, que eu conheço é só ele mesmo, né? Legal. Aquela final em 1990, né, Guinei? Alguns diziam que o São Paulo tinha o melhor time, né? No geral, o São Paulo era melhor, mas quem ganhou foi o Corinthians, quem foi campeão foi o Corinthians. O que tinha aquele Corinthians? Tinha algo diferente? O que era o diferencial daquele Corinthians campeão? Cara, o Corinthians, cara, assim, o Corinthians teve uma reformulação, né? Não sei se você lembra os anos anteriores, só tinha cara de nome lá, né? Sim. Em 88, que foi aquele gol do Viola, depois em 89 tinha, acho que estava o Ribamar, acho que estava lá também, estava Gilberto Costa, João Paulo, e foi aonde que saiu esses jogadores, aí chegaram os jogadores novos, igual eu, o Tupanzinho, né, o próprio Fabinho, né, e tudo cara que vieram de time pequeno, que não tinha nome, que não era conhecido, né, e se juntaram com aqueles que estavam lá, que ficou o Neto, o Ronaldo, Giba, o próprio Somano, né, o próprio Somano. Então, o que acontece? Por isso que a mídia, né, levou até o final do campeonato que o São Paulo era melhor. Por que o São Paulo é melhor? Porque tinha jogadores conhecidos lá, jogadores de seleção. Tanto é que o próprio Ricardo Rocha e o Zé Teodoro, a turma conhecia, que jogou vários jogos pelo São Paulo, só na cara de seleção. Se você falar do goleiro até o ponto esquerda, é só cara que já jogou na seleção. Você vai falar aí, vamos supor, era Zete, era o Cafu, que era lateral direito, se eu não me engano, Antônio Carlos, Ivan, tinha o Ricardo Rocha, que o Tele não colocou ele para jogar. O lateral esquerdo era o Leonardo, né, que jogou na seleção também. Tinha Flávio, Bernardo, né, e tinha mais Eliel e Elivel, e o Mário Tilico. Então o São Paulo em si tinha só cara mais conhecido do que o Corinthians. O Corinthians tinha um time assim que era poucos conhecidos, que era o mais conhecido era o Neto, o Ronaldo, o Marcelo, o Somano. O resto era tudo o cara que estava ali procurando seu espaço, né? E no fim a gente conseguiu um objetivo, né, que muitos não acreditavam, né? Graças a Deus a gente conseguiu ser campeão no São Paulo, que o São Paulo era muito forte. Legal. E em relação ao vestiário do Corinthians, né? Como é que era? Como é que era o grupo? O grupo era fechado, Guinei, ou tinha
uns rachas, ou alguém que não falava com alguém? Tinha, né, esse tipo de coisa nesse Corinthians? Não, não, não. Pelo incrível que pareça, cara, a partir do momento que a gente chegou no Corinthians, que eu percebi, né, que era um grupo muito fechado, cara, entendeu? Tanto é que até no Campeonato Paulista de 90, não sei se você lembra aquela final da Caipira que teve Novo Horizontino e Bragantino, né? E a gente ficou de fora por causa de um gol só. A gente empatou com o Bragantino e a gente saiu fora. E aquela final era para ser Corinthians e Novo Horizontino, mas no fim a gente empatou 2-2 com o Bragantino e o Bragantino foi para a final com o Novo Horizontino. Até então a gente estava invicto, né? Até nesse campeonato aí, nosso time a gente ficou mais de não sei quantas partidas invicto, né? Que não tomava gol, acho que 34 partidas. Foi aí que começou a formar esse time, que depois entrou logo em seguida para o Campeonato Brasileiro, né? E aí, no caso, aí a união nossa prevaleceu, se manteve, e lógico, no começo do Campeonato Brasileiro também a gente não começou bem, né? As 3 primeiras partidas a gente saiu perdendo, né? E trata de ser um campeonato brasileiro, você sai de um jogo, vamos supor, de um Grêmio, pega um Goiás, pega um Fluminense, então era pauleira. Então, depois da 4ª rodada que a gente conseguiu, né, se unir mais ainda, foi aonde que a gente começou a subir no campeonato. E foi aí que a gente começou a ter essa união e crescendo dentro da competição. O Fera, o craque, era o Neto mesmo, Guinei? Cara, ele em 90, cara, o Neto, depois na chegada do Nelsinho, o nosso time treinava bastante, né? E o Neto também, né? Ele entrou nesse ritmo também. Ele treinava muita falta lá, e a gente via ele treinando, né? Das 20 faltas que ele batia lá, ele errava uma, acertava as 19. E na parte física também a gente percebeu que o Neto também treinou. Tanto é que a maioria dos jogos nossos, não sei se você lembra, a gente conseguia reverter o resultado, né? Sim. A gente saiu perdendo com o Bahia em casa, o Atlético Mineiro também a gente saiu perdendo, o Bahia, né? Sim. Então, graças à chegada do Nelsinho, o time deu aquela levantada e conseguiu o objetivo de ser campeão. Legal. Guinei, que carreira legal no Corinthians, né, em termos de números, né? E títulos também, né? Você foi campeão, né, brasileiro, primeiro campeão. 128 vezes você atuou no Corinthians, 127 como titular. Cara, 129. 129. Hã? Oi? 129 partidas. 129 partidas. E 127 como titular, é isso? Isso, exatamente. 55 vitórias, 55 empates e 18 derrotas. Que carreira legal, né, cara? Que bacana. E aí, a Libertadores de 1991, né? A derrota para o Boca. Quiseram jogar nas suas costas tudo isso, né, Guinei? Uma carreira bonita dentro do Corinthians. Como é que foi isso para você? Sim, cara. Infelizmente, assim, depois que a gente foi campeão brasileiro, né? E logo já tinha a Libertadores. Só que a gente, nessa época aí, a gente não sabia, assim, o que era a Libertadores, né? Tanto é que o Corinthians, na época, não chegou a contratar mais nenhum jogador. Se manteve o grupo, né? E a Libertadores é difícil demais. Então, cara, para nós foi uma novidade muito grande. Então, a gente teve dificuldade, sim. Eu mesmo, infelizmente, né, não foi bem nos 2 jogos, né? E no fim a gente acabou, né, perdendo a Libertadores, que era um sonho do Corinthians, né? E depois o pessoal aprendeu a jogar Libertadores e conseguiu conquistar. Tá. Mas e essa coisa de jogar nas suas costas, isso, né, Guinei? O futebol é 11, na hora que ganha é 11, na hora que perde é 11, né? Como é que você viu isso? Teve alguém que ficou do seu lado, alguém da comissão técnica que falou, não, Guinei, a gente vai ficar junto, né? É injusto isso com você? Sim, teve sim, cara. Tanto é que o nosso grupo era muito unido, né? E depois de acontecido, tudo que aconteceu aqui lá, eu fiquei um tempo afastado, né? O pessoal conversava muito comigo e depois eu retornei. Eu tornei e voltei a jogar no Corinthians, né? Só assim, voltei a jogar, mas, né, e não tinha mais aquela confiança, né? Mas a gente conseguiu voltar a jogar, só que depois começou, né, perder o espaço, né, e eu preferi sair do Corinthians. Mas, infelizmente, acontece isso, né?
um time ganhar, né, o outro tem que perder. Então alguém tem que errar. Infelizmente aconteceu isso, né? Mas o futebol não acabou ali para mim, né? Sim. Depois eu comecei a jogar em outros clubes, né? Legal. E até hoje, graças a Deus, o pessoal do Márcio também sempre estamos jogando junto, né? Bacana. Então é uma forma de o pessoal lembrar da gente aí e estar junto. E aonde que você buscou forças? Aonde que você tirou forças para prosseguir, né? Porque quando a gente fala em Corinthians, Flamengo, Palmeiras, esse time, tudo ganha uma dimensão muito maior, né? Porque força? sim, sim. Sim, no momento, cara, como a gente foi campeão brasileiro, né, a torcida em si, né, ficou, né, achou que poderia até ir mais longe, né? Porque a Libertadores é um campeonato totalmente diferente, né? Que até hoje, se os clubes brasileiros não tiverem a mentalidade dos clubes de sul-americano, é muito difícil ganhar a Libertadores, né? É isso mesmo. O título de 1990 foi o mais importante da sua carreira, né, Guinei? Isso é fato, né? Isso foi. Mas aonde o Guinei... Oi? Não, pode falar. Mas aonde o Guinei foi mais feliz? Cara, a vida toda minha na parte no futebol, cara, a gente tem recordações aí importantes, né? O próprio aqui no São Bento mesmo, a gente chegou numa final do Campeonato Paulista, tive a oportunidade de jogar uma final sul-americana pela seleção, né? E depois foi convocado também para uma seleção paulista, né? Então, no Corinthians também a gente foi campeão, Copas de Campeões em 91. Sim. Não sei se você recorda isso aí também. Foi em 91 a gente foi campeão. Fomos nós e Flamengo a final. Sim. Foi no Morumbi, o gol do Neto também, né? Uhum. Então, eu fui campeão também no AZ Arapiraca, então, no Náutico, né? A gente foi vice, mas a gente considera como se fosse um campeão. A gente fica contente porque chegou nas finais do campeonato, né? Então, isso é importante. Legal. Defina o Guinei como jogador. Cara, para me definir como jogador, cara, eu gostava do que eu fazia, né? E a gente fazia com carinho, com vontade, né? E a gente... tudo aquilo que eu fiz no futebol, se pudesse fazer tudo de novo, eu faria. Do mesmo jeito que eu fiz. Bacana. O Guinei se arrepende de algo no futebol? Algo que, se pudesse voltar atrás, faria de forma diferente? Não, nenhuma. Não passa pela minha cabeça, né? As coisas que eu fiz até hoje eu faria sem medo de errar. Guinei, a resenha tá bacana, tá muito legal, mas a gente precisa ir finalizando. Vamos finalizar. A última pergunta. A sua relação com o São Bento ainda é muito forte, né? Não muito, né? Não muito, né? A gente não tem muito contato assim com o pessoal, assim, até mesmo assim com o pessoal da base mesmo, né? Infelizmente a gente não tem esse contato com eles lá. Existe o desejo do Guinei de fazer parte de repente, uma comissão técnica do São Bento, alguma categoria de base? Bom, é duro a gente, não é que é duro, né? A gente não, assim, eu já tive convite aí até para trabalhar em clube, né? Já recebi acho que 2 ou 3 convites, né? De uns amigos meus, né? E infelizmente na época não era possível, né? Mas a gente não pode deixar também, né? E um dia também, de repente aí, se tiver um convite, quem sabe, né? Legal. Bacana. Bom, Guinei, fechamos, tá? Muito obrigado pela sua participação, seu aceite, né? Como eu falei, não te conhecia pessoalmente, te conhecia, sim, do futebol, né? Como um acompanhante do futebol. Mas foi um prazer enorme conversar com você. Essa pessoa muito bacana. Outras pessoas já tinham me falado de você, né? Conversa com o Guinei é super gente boa. Então, sua referência, como jogador, eu já sabia, mas como pessoa, uma referência muito, muito legal, muito possível. Então, agradeço muito o seu aceite, você ter aceitado, de prontidão que eu te chamei, você aceitou. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe seus projetos aí, sua escolinha de futebol, né? Que Deus ilumine aí, né, para sempre aí. Eu que agradeço aí você, Almir, que você tiver disponível aí
para estar vindo para cá para conhecer o projeto, né? Bater papo aí pessoalmente, sem problema nenhum. Eu que agradeço essa oportunidade de você aí, né? E vamos torcer para que isso passe logo aí, para a gente voltar nessa rotina normal aí, para a gente tocar a nossa vida aí, beleza? Grande abraço aí, Almir. Tudo de bom aí. Abraço. Fica com Deus aí, tá bom? Abraço. Tudo de bom.